Deu para ouvir? Recording in progress. Então, gente, finalmente nós estamos aqui juntos, né? Vamos combinar? Finalmente demorou? Fala aí. Bela, quem diria nós de outros carnavais, né? Um Mundo carnaval, pequeno. um carnaval terrivelmente mais cheio de pressão, certo? Então, para começo de conversa, por que não estava presente o ano passado com vocês? Não tão frequentemente, né? Mas com a Paty, aquela coisa. A Paty é old fart, pessoal. Paty fez PDQ em Teaching Bilingual Learners. E, by the way, de novo, forever, Paty passou com distinction, tá, pessoal? She's really good. She's really good. She's awesome. Isn't she? I know, my girl. My girl. Pois é. A gente vai conversar dessas capacitações, enfim. Para quem não me conhece, dentro do Vértice, então, o que eu faço dentro do Vértice? Eu sou professora do ensino médio. Como professora do ensino médio, e em uma escola que é parceira da Unesco, eu desenhei um currículo, né, dela. Part myself, gente, desculpa, pardon my French, mas é melhor que vocês me conheçam. Puta velha que sou, certo? Numa escola parceira, eu escrevo um currículo quando eu cheguei no ensino médio como professora. O que a gente vai fazer? Estava trocando de equipe, estava trocando de metodologia, pá. O que é para fazer? Então, lá vai a rainha do CLIL. Vamos adotar o que é mais moderno na Europa. E são questões que os pais sempre trazem para a gente. Para mim, puta véia, tira uma reunião de pais de letra. De letra. Então, qual é o objetivo central aqui da gente se encontrar? Começar a discutir mais seriamente sobre o que é educação bilíngue, óbvio. Repertoriar todo mundo. Então, o que é para fazer? Como faz? Me dá ideia. Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Todo mundo recebeu o meu link, né, do Google Sites, via WhatsApp, né? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela e dar algumas instruções para vocês de como manipular esse material. E eu vou trocando de assunto as time goes by. Quem tiver pergunta... Hi, Marilena. Hello, darling. Hello, how are you? I'm good, Hello, sister. everybody, how are you? We are good, né, Marilena? Por enquanto, todos os alunos são maravilhosos, ninguém tem dificuldade acadêmica, todo mundo se comporta bem, fizeram lição de casa, olha que planeta. Todos são queridos, maravilhosos, né? A gente sempre fala, fofos, nunca tive uma turma tão querida, né? Pois eles vão se mostrando, aí a gente fala, nem tanto, mas ok, faz parte do jogo, por isso, né? Exatamente. Aí no fim do ano tá com saudade de volta e assim começa tudo de novo. Vamos lá. Aposto que estava todo mundo aqui com saudade da escola. E eu espero que esteja todo mundo aqui, como eu, dentro de uma sala de aula cheia de meninos e meninas. Furor pedagógico, tá, pessoal? É isso que eu estou esperando nesse momento. Um pouquinho de furor pedagógico. Um pouco de bom ânimo. Eu vou começar a share my screen para a gente começar no começo. Dar um objetivo para todo mundo e dar um norte por onde eu vou caminhar, tá? Eu vou olhar para vocês aqui, olhar ali para cima, porque a minha outra screen está ali em cima. Estou acostumada, só para vocês não acharem que eu não estou aqui com vocês. Vamos lá. This one, share. Deixa eu abrir todo mundo grandão aqui, porque aí eu vejo todo mundo. Opa. E
E perguntas, quem for tendo perguntas, vai anotando, pessoal. Eu vou deixar o chat aberto. De repente, a gente pode ir colocando perguntas no chat as time goes by, tá? Bom, é para cá que eu quero ir. Mas antes de eu começar com toda a teoria e tal, eu vou compartilhar com vocês um pensamento que acabou de aparecer para mim no Facebook. It says, to have another language is like to have another soul. Eu achei bonito, sabe? Mas eu discordei. A primeira provocação que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Será que a gente tem uma língua, 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas? Será que língua é uma coisa que a gente tem? Olha só, vou largar a pergunta aqui e ao final do nosso curso, eu quero que vocês me lembrem, pelo amor de Deus. Porque eu acho que isso não tem muito sentido. A gente não tem línguas. Não é uma coisa que você vai na loja e compra. Enfim, qual é o objetivo de todos os nossos encontros aqui? Mais informalmente, eu já disse, esse é o material que a gente vai usar. Então, com um clique, a primeira página que abre é aquela lá. Essa. O link das nossas reuniões, só para vocês saberem, é só clicar aqui que está tudo certo, tá? Bom, o objetivo, ao conversar com a Maria Helena, a gente pensou em uma capacitação que consiga ajudar todo mundo aqui a adquirir repertório metodológico para desenvolver essas práticas pedagógicas que devem fazer parte do nosso dia a dia, que permitem vivências bilíngues, vivências. Olha só a palavrinha-chave para contar para pai e mãe. Vivências. Vivências bilíngues que sejam para os alunos significativas e, acima de tudo, para nós, intencionais. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos dividir os nossos encontros em 4. Hoje a gente vai falar de bilinguismo e educação bilíngue. Tem que aprender a diferenciar o joio do trigo. Tem que levantar todos os mitos da educação bilíngue. Ah, Karine, eles não entendem. Mentira, eles entendem. Qual é o nosso objetivo hoje? Conhecer os conceitos estruturantes do bilinguismo e da educação bilíngue. Na próxima semana, a gente fala de abordagem de ensino e aprendizagem, o famoso CLEU. Mas primeiro a gente tem que saber o que dá calço para o CLEU, tá? Depois a gente fala de abordagem. Aí, no terceiro encontro, a gente vai analisar o currículo que eu escrevi para o período integral. Né, Maria Helena, lembra como é que foi? Gente, juro para vocês, 1 mês na escola, pandemia. Pandemia. Aí me lembra um momento, a direção, Maria Helena, todo mundo me falando assim, a única coisa que dá para fazer online é em inglês. É. Aí eu comecei a escrever, gente, vamos combinar, eu adoro escrever, vocês vão ver, eu adoro escrever. Currículo, para mim, é um organismo vivo e pulsante, e ele muda o tempo inteiro, porque, vamos combinar, nossos alunos não são os mesmos todos os anos, é lógico, né? Tem que ter um documento norteador, mas a gente vai balancear as coisas dependendo da nossa turma. Então, a gente vai parar no terceiro encontro e entender o que é o currículo de inglês, tá?
E, por fim, a gente vai falar de avaliação no período integral e projetos. Tem uma, como eu falo, gente, eu vou ser bilíngue, desculpa, eu não consigo só falar português, eu só falo inglês. Tem uma Holy Trinity por trás desse movimento. Paty, my girl, conta para todo mundo qual é a Holy Trinity. Você está muted, love. Sorry, my internet is really bad. I can barely listen to you. Tá bem ruim a internet. Eu não consegui nem ouvir sua pergunta. Can you tell them what the Holy Trinity is? Vocês estão vendo? Eu estou tão acostumada a ter a Paty comigo o tempo todo em inglês, por causa das sessões do PDQ, que eu tenho uma tendência de falar só inglês com a Paty. The Holy Trinity. The Holy Trinity é planejamento, delivery e avaliação. Planejamento, delivery e avaliação. Onde está o currículo? Ele está antes do planejamento. Nós vamos chegar lá. Porque hoje a gente vai falar de bilinguismo e educação bilíngue. À medida que a gente for se encontrando, eu vou alimentando esse Google Sites, tá? Então, por exemplo, a sessão que eu estou gravando agora, onde que eu vou encontrar ela, Karina? Aqui, ó. Na primeira página, conceitos estruturantes. E é assim que esse material vai funcionar. A cada sessão, a gente vai ter um input, por vezes teórico, por vezes prático. Então, o que vocês têm que fazer aqui, ó? Só parou na página? Scroll. Tá vendo só? É só scroll. Aí, pessoal, não é todo mundo que vai ter que fazer isso, tá? Eu vou contar daqui a pouco, tá? Mas vai ter lição de casa. A lição de casa vai ser compulsory para alguns. E quem quiser fazer lição de casa, os estagiários, por exemplo, eu vou colocar lá uma caixinha para vocês, tá? Porque onde é que está a lição de casa? Olha só. Como a gente está no vértice, eu chamo a lição de casa de leitura prévia. Correct? Uhum. Eu já mandei esse material para vocês no WhatsApp, mas levanta o dedinho aqui. Quem teve tempo para parar, ler, destrinchar, identificar e selecionar? Não tudo, mas eu já dei uma olhada, já dei uma geral, já dei uma olhada, já vi uns games que eu já faço também. Então foi bem legal, assim, achei bacana. Eu também dei uma Davi? olhada por cima, consegui aplicar um jogo, mas não foi aprofundado. Então, a gente vai, além dessa Holy Trinity, que é planejamento, delivery e avaliação, e pensem, isso também é um processo para nós, professores. Quando eu trago tudo isso para vocês, eu os convido todos a o que a gente chama de reflective learning. É o processo no professor de pensar, aplicar e refletir sobre o que deu certo e sobre o que deu errado, por que deu certo e por que deu errado, para que a gente, a próxima vez, consiga melhorar a nossa prática. Então, Davi, Bela, vocês já meio que anteciparam a lição de casa de vocês. Eu estava esperando vocês chegarem para mostrar para vocês esse documento aqui, ó. Ó, é só clicar na flechinha que ele abre grande. Aqui, tá vendo? A Paty já sabe o caminho da rota e já está aqui, já vejo a Paty. Eu posso, quem está acostumado com o Google Drive, convidar todo mundo via o Google Drive da escola. Então, é só todo mundo falar assim, eu quero pelo Google Drive da escola. Ok, Ariete, Davi, Bela, Maria Helena, você já está lá? Aposto que Nayara vai topar.
e Giovana também. Eu vou convidar todo mundo para que, sim, toda a carinha de todo mundo. Tá vendo a carinha da Paty? Ela já aparece aqui para mim. A Paty é essa pessoa aqui que vocês conhecem, certo? É essa pessoa dos... como a gente fala girassol em inglês? Sunflower. Flower. Yeah. Sunflower, Bella. Very well. Esse é o meu log, tá? Nesse log vai ter um lugarzinho, olha, é um hyperlink do Google Docs. Tá vendo a sessão de hoje que está aqui? Encontro 1, February the 13th. Aqui está o assunto e aqui tem a lição de casa com a data. É só clicar lá, clicar na lição de casa, que tem espaço para todo mundo escrever. Esse é um momento de reflexão. Então, esses registros, ó, quem está lá listado é compulsory homework, pessoal. Tá vendo, Ariete? Você escapou. Mas se você quiser, eu abro as caixinhas para você lá, tá bom? É só me mandar um text. Muito bem. Sendo assim, a gente vai get down to work. Todo mundo entendeu como usa esse material? Tá. Por fim, é óbvio que eu, sendo eu, vou disponibilizar para vocês as leituras complementares. Então, no início, eu estou colocando, sabe aquela coisa menos a mais? E ao andar da carruagem, se necessário for, dependendo das perguntas e das demandas de vocês, eu vou complementando esse material com outras leituras complementares. Então, veja só, pensando no que é o período integral, o que eu fiz logo de cara na primeira página? Davi, educação infantil. Então, gente, eu não posso negar minha preferência por Cambridge. Eu não escondo de ninguém. Cambridge, eu tive várias madrastas na vida, mas Cambridge continua sendo minha mãe. Desde lá, eu, meninota, na cultura inglesa, virando speaking examiner. Ó, põe ano aí, eu parei de contar nos 25. Davi, o currículo de Physical Education e Cambridge International Schools. E, pessoal, Art and Design. Pensando no que é o período integral, correto? Lógico que eu tenho outros desses currículos disponíveis. Esse não é um currículo daqueles de 120 páginas que funcionam como um manual, mas eles são excelentes guias e fontes de inspiração. Tudo bem? Putz, Karina, tá, eu vou ler o documento, qual é o objetivo de aprendizagem, filtrar, tal, mas eu tenho que dar aula amanhã, o que eu faço? Aí tem uns links que eu coloquei para vocês na internet. É só clicar. Então, tem um canal aqui, pessoal, de Games for English Teachers. Eu vou dar o gostinho para vocês. E sempre pensando em movimento, pessoal. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela musiquinha das formigas? The ants go marching, como é que é? One by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. Imagina só, se a gente tivesse... Sabe aquela hora que a gente está mostrando a escola para as crianças? Imagina só, se as crianças estivessem cantando isso. E no hurrah, a gente pode brincar de várias formas. Levantando o braço, raise your arms, sei lá. Agora alto. Essas cantigas, pessoal,
são as nossas parlendas, né? Eu não sei direito como chama isso em português, Maria Helena, que eu não venho da pedagogia, but they're the nursery rhymes, pessoal. Elas têm que estar lá o tempo todo. E sabe por que elas são importantes? Seja em português ou inglês, ou seja lá que língua for, porque elas desenvolvem o início de tudo, que é a consciência fonológica. É mentira dizer que uma criança que começou a estudar inglês aos 4 anos vai ser proficiente mais rápido do que uma pessoa que começou com, por exemplo, 17 anos. É mentira. Isso é mentira. Isso é mito. Por que é um benefício aprender inglês desde cedo? É o desenvolvimento dessa consciência fonológica de outros sons, de outra língua, e que cérebro bilíngue não é 2 monolíngues em um. O cérebro bilíngue é capaz de fazer comparações entre os sons das 2 línguas. O que quer dizer que, ao desenvolver uma língua, você está desenvolvendo a outra ao mesmo tempo. Essa é que é a grande vantagem. Não é à toa que os nossos meninos, né, conversa com um menino meu do ensino médio, pessoal, um aluno bom. Vocês vão ver, vocês vão falar, contrato agora. Vem cá me ajudar a corrigir a redação, bonitinho, vem cá. E você vai ser o meu ajudante esse bimestre. Sabe? Por que que eles vêm com isso de mais cedo? Em comparação a muitos adultos, ouve a pronúncia deles, como é mais rebuscada, mais refinada. Já tinha internet quando eles nasceram. Segura o pensamento aí de novo. Enfim, gostinho, tá? Pensa nas coisas mais bobas do dia a dia. Como, por exemplo, say hello. Então, eu vou abrir maior, tá, pessoal? Para todo mundo enxergar melhor. Eu vou tocar um vídeo rapidinho de uma atividade que pode ser feita em sala de aula. Some flashcards. Let's take a little look at this one. Ready? What's this here? What's this? What? I don't know. Try it all together. I don't know. All together. I don't know. All together, ready? 1, 2, 3. I don't know. See? What is it? Yeah. Let's take a look. Oh no, I'm sorry. Yeah, what's this here? What is it? Yeah. Very good, yeah, it's an elephant with his nose locked up. Oh, look here, his trunk is in a knot. So, can we say hello like an elephant with his trunk locked up? So, ready, 1, 2, 3. One more time, 1, 2, 3. Very good, well done. So that's like an elephant with his trunk tied up. What's this one? You see that one? You see? A ghost! So we say hello like a ghost. So, hello. Did you try? Ready?
1, 2, 3. Oh, you ghost! Wow, very good. So like a ghost, ready? 1, 2, 3. Very good. And stop. Okay, so let's hello like a ghost. Oh, let's try this one. Are you ready? Here we go. What's this one here? I don't know. All together. I don't know. See? Here, look. Hey, these are opera stars. Yeah, opera stars. Should we try like the female opera star? She says, we say hello, like the female opera star. She says, hello. Okay, you try. Ready? 1, 2, 3. Very good. Well done. So let's try like the male opera star. He says, hello. Five, 4, 3, 2. Okay, so hello, hello. Ready? 1, 2, 3. Hello. Very good. And the last one. Ooh, see this one? See this one? Like a drill sergeant. So ready? Say, hello. Ready? 1, 2, 3. Very good. Well done, everybody. Bom, agora, Maria Helena, eu vou jogar a bola com você. Ok. A pergunta está aberta para todo mundo, mas o que você percebeu ali nessa pequena demonstração? Várias questões, né? Várias. Primeiro, mudanças aí Primeiro, uma coisa de chamar atenção, né? Um caráter super lúdico e uma forma bacana de manter a atenção das crianças, né? E mudando a estratégia, o que é muito legal, né? Ora eu escondo, ora eu mostro rápido, ora mais muitas modalidades de atenção, né? É a questão das variações, então, cada um tem um jeito, cada um fala de uma forma, cada um tem... E aí ele explora todas as linguagens, né? Explora o gestual, explora a forma da fonética, os sons, é muita variação, muito bacana. E com caráter fantástico, né? Que isso a gente sabe, todo mundo já sabe, que quanto mais lúdico, né? Quanto mais a gente tiver o jogo, muito mais as crianças vão ficar ligadas no jogo, né? E vão aprender, porque essa é uma boa forma, né? Não tem certo, não tem errado. Até o I don't know é muito legal, né? A forma de... ok. Vocês viram até o ombro. Né? E assim, pode dizer que está tudo certo, não tem problema nenhum, mas fantástico, adorei. E tem uma coisa também, né? Vamos combinar? Vocês viram a quantidade de repetição? Então, pensando com viés, Davi, eu já sei que você andou fazendo celta, mas eu vou puxar a sua orelhinha, porque sabe o que o A de celta stands for, my darling? Adults. E, gente, não tem... Adulto aprende de um jeito, criança aprende de outro. Não dá para misturar tudo no mesmo saco. Não dá. Porque a gente está falando de pessoas com cérebro. E o cérebro das crianças está em desenvolvimento, não tem nada... Bom, enfim, a gente vai chegar lá. O mundo ESL. Para a língua, até mesmo para a celta e para qualquer aprendiz de inglês, a repetição é importante. Para todo mundo aqui, como aprendiz de inglês, vocês devem lembrar das famosas drills. Por exemplo, she bought a car. Doll. He bought a ball. E por aí vai, aquela coisa de repetir. Ih, gente, você é velho da década de 70.
E tudo que você fazia na década de 70, bom, vou confessar para vocês, eu não gosto de cuspir no prato que eu comi. A repetição talvez seja a melhor coisa do behaviorismo, tá? É o que vocês devem saber até o momento. Na hora que qualquer pessoa perguntar, e principalmente os pais numa reunião, tá? Na hora que eles perguntarem, bom, o que vocês estão fazendo aí? E assim, está colocado. A gente não precisa trabalhar em uma escola bilíngue para se fazer educação bilíngue, porque educação bilíngue é educação de qualidade. ODS 4, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Como um ambiente que proporciona vivências bilíngues, o nosso objetivo é formar alunos bilíngues. Eles não chegam bilíngues para a gente. Eles estão em formação, como qualquer outra criança está em formação. E multiculturais. Óbvio que eu tenho certeza que todo mundo já sabe que, como objeto de aprendizagem, as línguas estrangeiras, e agora intencionalmente eu estou falando estrangeira, porque a maneira que o adulto olha para isso, quase que, por vezes, de forma utilitarista, infelizmente, porque língua é identidade. Spoiler! As línguas estrangeiras proporcionam maior acesso ao mundo das ciências, das corporações, das universidades. A gente, no terceiro ano, tem um monte de menino que... recommendation letter, aquela coisa. A Unesco tem essa resolução 30/12, aprovada na Conferência Geral em 1999, olha só. Olha, coisa do século passado. Então, no século passado, a Unesco, somos uma escola parceira da Unesco. Eles lá, os papas, disseram que a educação pautada no ensino de ao menos 3 línguas, que lá, assim, o bilinguismo estava nascendo, então eu vou questionar essa coisa de contar a língua daqui a pouco, é a única forma de se responder às exigências da participação no mundo mundial e nacional, o global e o local. Vamos combinar? Todo mundo assiste a Netflix. Todo mundo escuta a música no Spotify. Tá vendo que as barreiras caíram? O global e o local? Enfim, então sim, estamos falando do plano mundial e do plano nacional, assim como de atender as necessidades específicas de comunicações, de comunidades distintas com relação à sua cultura e à sua língua. Então, a gente está falando aqui da interseccionalidade, porque são 2 objetos absolutamente inseparáveis, língua e cultura. E, como diria Ofélia Garcia, língua é verbo, assim como cultura é verbo. Cultura não tem nada a ver com a ideia de nação. Então, cuidado quando a gente fizer Halloween. Quem eu ouvi falando que o Halloween é uma festa tipicamente americana e vai lá fazer um cupcake, eu vou puxar a orelha. Eu vou puxar a orelha, tá? We must move away from the stereotypes that hold us back. Tudo bem, essa é a minha bandeira. Aprender uma outra língua é inquestionavelmente uma experiência transformadora. Quem já passou por essa experiência sabe. E sim, essa aprendizagem toca a sua alma. Toca sim. Profundamente. Língua. Veja, eu não falo inglês, eu falo língua, porque tudo é um saco só. Língua é identidade.
é quem você é, não é o que você tem. Como fonte de expressão, forma de expressão, a língua é objeto de uma prática que solicita ao sujeito a complexa articulação, ao mesmo tempo, de dimensões cognitivas, corporais e psíquicas. Há estudos de neurociência que mostram que algumas crianças no espectro autista aprendem a falar inglês. E, aliás, falam inglês primeiro do que português, não querem aprender português, ou seja lá o que for. Tem um menino no Sul, aliás, brasileiro. Hoje em dia ele já fala mais um outro montão de língua, tá? Língua, porque língua é verbo. Entre essas línguas a gente translingua. Verbo, translinguar. Palavrinha-chave. Né, Paty? Palavrinha-chave, se a Paty está me ouvindo aí. É. Então, é óbvio que não fui eu que falei isso. Essa moça francesa que chama Christine Revue, num texto chamado A Língua Estrangeira entre o Desejo de um Outro Lugar e o Risco do Exílio. Esse texto é seminal. Quem quiser ler, me pede que eu compartilhe. Nem você leu, Paty, porque é em português. Mas eu compartilho, me avisa quem quer. Então, essa moça, vejam só, em 1998, ela estava dizendo que a aprendizagem de outra língua é um exercício de análise e memorização de estruturas linguísticas. Sim, eu vou questionar aqui até que ponto estrutura linguística gramática é a única salvação do planeta. Olha, o céu está aí na cabeça, Davi. Chegaremos lá. Funções. Velho. Como eu falo os meus adolescentes. Velho. Por quê? Funciona? Funciona. Mas só para os adultos. Vamos chegar lá. Então, principalmente para crianças, né? Já que eles não sabem ler e escrever ainda, principalmente aqueles bem pequenos, né, Bela? O que eu faço? Se não tem leitura, o que eu faço? Aprendizagem de outra língua é o trabalho físico de produção de sons e ritmos que permite uma afirmação do eu, ou seja, que o indivíduo seja o legítimo porta-voz de suas próprias ideias e pensamentos na interação no mundo e com o mundo. Portanto, e de novo, o mundo English as a foreign language, para quem já passou por ele, já deve ter ouvido inglês como meio de comunicação. Quem nunca ouviu isso? Meio de comunicação, como meio e mensagem. Sabe que a minha primeira formação é advertising. E tinha um jornal super importante na época chamado Meio e Mensagem. E era assim, ó, uma mão de só 2 vias, só tinha 2 vias. Língua não é instrumento. Ainda existe o meio mensagem. Ainda existe. Pois é. Sim, amo Soci. Sem Soci, amém. Não, a gente não estaria onde a gente está hoje. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo hoje. Porque persistir em fazer o que se fazia no século XX, pessoal, tempo passou. Tempo passou. Por isso que eu estou falando o tempo inteiro. Uma outra língua é ser. É ser. É a afirmação do eu. Aprendizagem de outra língua representa a possibilidade de criação de novas significações voltadas para a compreensão
do mundo e para a celebração da diversidade. E olha que coisa linda. Vocês não acham que a gente está fazendo alguma coisa errada com o mundo EFL? O mundo não está ficando mais intolerante? Né? É uma coisa linda, o mundo seria muito mais democrático. As pessoas teriam escuta ativa. Todo mundo ia poder conversar de política sem se agredir no almoço de domingo. Pensa. Não fui eu que disse isso, foi a Christine Revy. Portanto, eu acho que eu já convenci todo mundo, né? Já. Aprender inglês faz parte de uma educação democrática e intercultural que vai muito além de simplesmente capacitar o aluno a usar a língua inglesa para fins comunicativos. Eu vou para a Disney, tenho que aprender a pedir café. Oi? Não. Ao proporcionar uma reflexão crítica sobre a realidade sócio-histórica, do ponto de vista intercultural, estudar inglês amplia o conhecimento de mundo. Desde que a gente não esteja estereotipando esse conhecimento de mundo. Não só no que diz respeito à informação, né? Em uma época onde as fake news parecem ser, né? Tudo é opinião hoje em dia. Ninguém sabe mais diferenciar fato de opinião. Que no currículo está previsto para ser aprendido no 2º ano do Fundamental 1. Quantos adultos sabem diferenciar fato de opinião em uma única língua? Imagine 2. Ou 3 ou 4. Mas é isso que a gente quer fazer. E é isso que é formar um cidadão bilíngue e multicultural. Estudar inglês deve ampliar o conhecimento de mundo, não só no quesito informação, mas também a sua formação como cidadão, como existência nesse mundo. Percebendo-se, então eu tenho consciência de que eu sou um sujeito ativo em um mundo plurilíngue. Vou dar exemplos práticos do dia a dia. Quem já viu The Last of Us aqui? Levanta o dedinho. Por que eu falo isso? É um mundo globalizado, cujas barreiras geográficas que não mais existem, caíram por terra. Pensem, quando meu filho era criancinha, eu tinha 2 fitas do Barney. 2 fitas do Barney. Ele assistia aquilo sem parar. Cara, a gente tem a Apple TV. Quem aqui já fuçou na Apple TV e viu a quantidade de histórias maravilhosas com legendas em inglês para todas as nossas crianças? Diquinha, prática do dia a dia. Mas os meus alunos têm 3 e 4 anos. Karina, precisa da legenda? Sempre. Legendas em inglês. Combinado? Depois eu explico o porquê. Mas vamos fazer esse combinado logo de cara? Tocou um vídeo, legenda em inglês. Regardless of age. Hipóteses de escrita acontecem regardless of language. É mito que você tem que aprender português primeiro, porque senão, se você aprender inglês junto, vai afetar você. Não vai aprender português direito. Mentira, é mito. Mais um dos vários mitos. Eu vou chegar nele em alguns minutos. É isso. Língua é o mais poderoso elemento de mediação
da construção da identidade dos indivíduos e de seus processos discursivos. Língua não é meio e mensagem, língua é discurso, num ponto de vista pós-estruturalista. A gente conversa com o texto conversa com a gente. E dessa forma, a língua pode ser vista como libertária, que é o caso dessas crianças autistas que escolhem inglês como sua primeira língua, ou avassaladora. Muitos de nós aqui sentem ou conhecem pessoas que, sabe, na hora de começar a falar inglês, trava, gela, panic. E, gente, isso é tão normal que é previsto no escopo teórico. Tá? Tudo isso depende da relação que a gente constrói com essa língua ao longo da vida. Então, é óbvio que quem petrifica vai ter memórias de longa duração, de experiências negativas ao usar a língua, ao sentir a língua, ao experienciar a língua. É por isso que, para a molecada, os meus alunos do ensino médio, tudo é tão fácil. Tudo é tão simples. Believe me, o melhor skill da molecada do ensino médio é speaking. E sem filtro, sem vergonha nenhuma. Fala. Então, qual é a diferença entre ser bilíngue e educação bilíngue? Ser bilíngue é essa existência, pessoal. Ser bilíngue, e eu vou ser bilíngue, porque eu vou navegar nas minhas línguas, tá? Generally speaking, a bilingual is a person that is able to use 2 or more languages for communication on a regular basis and for engaging in intercultural communication. Trocar uma ideia em inglês aí. E, gente, bilinguismo é o fenômeno. Ser bilíngue é o fenômeno. Que é mais velho que a Bíblia, vamos combinar? Sabe a historinha da Torre de Babel? Mais velho que a Bíblia. A novidade aqui é educação bilíngue. Então, qual é a definição de educação bilíngue? It's when 2 or more languages are used for the teaching of various content subjects, such as math, history, geography, physical education, arts, science, cultural perspectives, also known as global challenges. Ou seja, pense na definição do período integral. O que a gente faz? Quais são as disciplinas que precisam ser ministradas em inglês no período integral? Opa, ninguém vai falar? Creative movement. Certo? Tá, são só 2, Karina. A gente não é uma escola bilíngue. Tudo bem. Tudo bem. A gente não vai se aventurar a ensinar matemática em inglês. Eu estou dando para vocês o conceito do que é educação bilíngue. A gente não vai se aventurar a fazer isso, porque isso é função do período regular. Então, a gente tem que entender uma coisa. Tem aula de inglês no período regular? Tem. É a mesma coisa? Não. O período integral não é um complemento do regular. Ponto. Maria Helena, quer? Não, eu quero só defender que é isso mesmo. Na verdade, não é, até porque o inglês do regular não faz parte de um projeto bilíngue.
né? É uma disciplina que vai ser ensinada. Aí sim, numa questão muito estrutural, né? Isso independe do professor, na verdade, assim, tem conceitos básicos da língua que vão ser passados naquele curso, não é uma vivência, né? Quando a gente vem para uma perspectiva desse tipo, o que a gente quer é exatamente isso, que eles sejam capazes de fazer leituras que vão além da estrutura da língua, né? Assim, que vão além. Na verdade, eu consigo entender que eu vou transitar e, efetivamente, né, o que a gente está tentando fazer aqui também, que, para mim, vai ser o grande segredo do sucesso do século XXI, que é amplia repertório, né? Quem não tiver repertório, so long, né? Você vai ficar nesse século e não vai dar conta, porque a gente já entendeu que a tecnologia vai dar conta de todas as coisas. Então, a estrutura da língua, né? Agora, até o nosso amigo do chat já dá conta, né? Que você põe qualquer coisa lá e ele traduz para você, e daqui a pouco vai traduzir perfeitamente. A questão não é essa, né? A questão é... Eu acho que é isso que você falou no começo, que é super importante, é essa apropriação que torna a alma da gente diferente, né? Entender que quanto mais você estiver em contato com línguas, maior vai ser a sua leitura de mundo, né? E maior vai ser a sua sensação também de empoderamento no bom sentido, né? Você está empoderado porque você consegue ler mais o mundo do que os outros. Então, verdade, a gente tem sim educação bilíngue aí sim, porque a gente tem projetos, porque a gente tem... Não precisa ter nome, né? Efetivamente, mas se a gente tiver que pôr nome, a gente tem inglês, a gente tem projetos, a gente tem movement, né? E a gente tem refeições, a gente tem higiene, e isso tudo são conteúdos para serem aprendidos, né? Então, concordo inteiramente. Acho que quando a gente entende isto, faz toda a diferença, né? E quando a gente entende que por não ter vivido isso é que a gente tem tantos bloqueios para falar inglês, né? Porque a gente fica preocupado em si, o tempo do verbo vai estar certo, e até pensar se o tempo do verbo está certo, já perdeu a frase, né? Que também, não estou cuspindo no prato que eu comi, mas era o inglês que a gente tinha e que bloqueia a gente até hoje para a gente falar, e que, na verdade, não é esse o trânsito, porque o importante é que todo mundo consiga se entender, né? Fazer se entender e entender, né? Isto é o mais importante. A estrutura vem depois, não que ela não seja importante, né? Mas, com certeza, isso já está dado, né? A tecnologia vai dar rápido, a gente nem precisa disso. Mas é interessante que você está falando isso, está me trazendo um dos comentários que eu ouvi hoje na escola, vindos de pais, né? Assim, eu vou engatar, antes de eu apresentar os mitos e equívocos, em uma questão aí. Então, qual foi o comentário? Nas trilhas de aprendizagem da área de tecnologia e empreendedorismo, os professores que ministram essa disciplina, que é ministrada com 4 braços, afirmaram o seguinte em aula, que 99% do curso é em inglês. Kudos for them. Por quê? A gente tem um professor que fala inglês e o outro professor que se sente dessa forma. Não é tudo que ele vai falar em inglês. Não é tudo que ele apresenta em inglês. Pessoal, adivinha? Então, por que não é 100% em inglês? Já entendeu, né, Maria Helena? Uma família. Então, é assim. O cérebro do nosso aluno é bilíngue. Mesmo que ele esteja no começo do processo e no contínuo desse processo. Porque para os nossos alunos, inglês não é estrangeiro, gente. Estrangeiro é polonês. Alguém aqui já ouviu polonês na vida? Não. Todo mundo escuta inglês. Olha em volta. De repente, olha o que está escrito na sua camiseta. Olha ali o que está escrito atrás da Giovana. Está vendo só? Se tem uma coisa que inglês não é estrangeiro. Inglês é uma língua adicional. Vou explicar mais tarde o que isso quer dizer, mas de forma mais teórica. Só que o que é o bilíngue é o cérebro do nosso aluno, não o que está da nossa boca. Vocês ouviram bem? Vou falar de novo. Nossas aulas são ministradas em inglês. Qual a língua que a gente fala?
Silêncio, pessoal. Vamos? Nossas aulas são ministradas em inglês. Qual a língua que a gente usa com as crianças? Na hora do almoço, na hora de sair na hora da escovação, qual é a língua que a gente usa com as crianças? English. Porque eu sei que entre professores, essa é uma grande pergunta. Porque quando a gente fala em se comportar de forma bilíngue, a maioria deles misunderstands that e pensa que tá, green light para falar as duas línguas. Pensa uma coisa, pessoal. O que é muito comum em aulas que exijam algum tipo de demonstração. Mas vou dar um exemplo, ó. Imaginem que você dá uma instrução primeiro em inglês. E aí, a criança aparenta não ter entendido direito, você vai lá, traduz para português. O problema disso, tá? É uma técnica velha, se você fala inglês de novo, que é a técnica do sanduíche. Mas eu acho que todo mundo aqui pode fazer melhor do que a técnica do sanduíche. Sabe por quê? Alguém quer arriscar? Por que isso é uma má ideia? De repetir em inglês, está falando? Você fala em inglês, E repete aí em inglês. repete em português e depois vai para inglês de novo. Por que isso pode ser um problema? Péssimo, péssimo. Em todos os sentidos é péssimo. Primeiro que ele já acomodou e ele não vai ler de novo o que você falou, já que já resolveu meu problema, para que eu vou pensar de novo? Vamos pensar, já falei, né? Isso milhões de vezes. Cérebro é preguiçoso, né? Se você já traduziu, essa coisa de que agora eu vou reforçar, forget it, né? Eu já resolvi o meu problema, vamos para o próximo, né? Isso é... Ele não precisa nem me dar o trabalho de ouvir a primeira instrução. E depois ele vai... vir Isso, que para mim, Karina, não é diferente do professor que repete a mesma coisa de novo, né? Então, eu expliquei a atividade, estava todo mundo brisando, e aí eu vou e falo de novo. Eles vão continuar brisando, porque, de verdade, você vai falar de novo, eu que não vou ser besta de prestar atenção na primeira, né? Até porque as crianças são espertas, né? São inteligentes, desde sempre, vão fazer o movimento, é fato, né? Então, assim, é melhor não fazer isso. Se você já traduziu, pronto, agora fica quieto, né? Mas, com certeza, essa é mais uma das coisas que a gente pactua, né? E que a gente tem conversado muito nessa equipe, assim, fale em inglês, as crianças vão entender, né? E se não entenderem, a gente pode achar outras formas em inglês para que eles deem conta, né? Porque eles vão entendendo, ou com gesto, ou com a linguagem, ou com a imagem, até porque são múltiplas linguagens, né? Não é só a língua falada, a gente tem muitas formas de fazer entender, né? Visto que, né, vamos entender que tem gente que nunca falou uma palavra de inglês, vai para os Estados Unidos, inclusive se dá bem, né? Assim, a gente tem milhões, né? Eu tenho família portuguesa, e quantos milhares de portugueses não foram viver no Canadá sem saber falar uma palavra em inglês, né? E sobreviveram, então, lá e fizeram vida. Então, de verdade, você dá conta. E tem outra coisa, né? Nessa faixa etária, as crianças estão aprendendo português também. O básico do básico, pessoal. Ou vocês acham que elas, nessa idade, já sabem a diferença entre pedra e rocha? Não. Não sabem entre pedra e batata doce, tá? Porque a gente está lá com as crianças de 4 anos com a hipótese de que se eles mantiverem a pedra na água, ela vai crescer, igual a batata doce. Vão lá viver. Então, assim, ok. Então lá, todo dia eles vão ver se não está saindo a folhinha da pedra também. E ok, tá tudo certo. Eles têm mais é que viver isto mesmo, né? Porque são as hipóteses todas de mundo que a gente faz, né? E de verdade, não importa em que língua você está aprendendo o negócio pela primeira vez, porque é o conceito que eles estão aprendendo. Então, eles estão aprendendo conceitos, eles estão desenvolvendo esse pequeno cérebro, sabe? Enfim, sempre em inglês, o tempo todo em inglês.
não tem trégua. Principalmente para vocês que demonstram coisas. Demonstrando. Para que você tem que falar português? Não entendo. Enfim. Bom, os mitos e equívocos, no fundo, eles são 4, baseados no trabalho de um cara chamado Fred Janessi, tá? Como eu acho meio difícil traduzir em miúdos toda a teoria que ele trouxe, eu tentei o meu melhor e foi nisso que eu cheguei, pessoal. O mito mais importante. O mito que o cérebro é monolíngue. A aprendizagem de 2 línguas não causa confusão no cérebro do aprendizado. Ah, mas Karina, ele vai confundir. Não. É mito. Como que eu posso afirmar que é mito? Todas as pesquisas que existiam antes de educação bilíngue virar ciência eram baseadas em crianças monolíngues. Então, todo sample de aquisição de linguagem era com aquela língua, com a língua mãe. Nunca antes de educação bilíngue virar ciência, que é bem jovem o negócio. E para mim o meu rei maior é um cara chamado Roy Lister, que é valente o suficiente, contexto canadense, tá? Francês e inglês. Ele foi valente o suficiente para fazer uma pesquisa longitudinal. Ao longo de 10 anos, ele gravou, transcreveu todas as utterances bilíngues da mesma turma de alunos. Olha que louco. Então, são esses caras que estão falando, não é minha opinião, isso é fato. Por que isso? Porque a gente parte do pressuposto que o indivíduo bilíngue não é 2 monolíngues em um. Não há diferentes caixinhas no nosso cérebro, onde você store uma língua, outra língua. Já pensou? Eu adoro caixinhas, eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas eu adoro caixinhas na minha decoração. Porque no cérebro não é assim. Não é assim. Todas as línguas e linguagens. Temos essa vantagem do português. In English, you can only say languages, unfortunately. Mas todas as línguas e linguagens coexistem e não de forma harmoniosa no mesmo cérebro. Esse cérebro, ele está se desenvolvendo. E o que acontece dentro desse cérebro é o desenvolvimento do chamado repertório linguístico. Todo mundo aqui já deve estar mais acostumado com o termo repertório cultural. O termo repertório linguístico, ele é relativamente novo, foi cunhado por uma senhora austríaca chamada Brigitte Busch, e ela diz que o repertório linguístico é o que você é, não o que você tem. E ele é resultado, olha que bonito, das experiências vividas de língua. Por isso que é tão importante essas emoções que foram negativas ou positivas. Vejam como a educação bilíngue está alinhada com a neurociência. A gente quer que nossos alunos aprendam com muita serotonina, entendeu? Sem hormônio do estresse. Mas bilinguismo balanceado também é mito. Não existe, porque se no teu cérebro se todo esse mesh de coisas, você não vai se comportar exatamente da mesma forma em uma língua ou na outra língua.
Portanto, ser bilíngue é um continuum. A gente está o tempo inteiro navegando nesse continuum da bilingualidade. Por hora, ele está mais perto da nossa L1, e outras horas ele está mais perto da nossa L2, dependendo da demanda, do contexto comunicativo que a gente está inserido. Esse é o conceito de repertório linguístico da Brigitte Bush. Não há distinção de aprendizagem entre L1 e L2. Tudo coabita. Há guerra por poder, verdade. Principalmente se a família fala para você, mas ele não vai entender. E aí você recomenda, não, assiste uns filminhos lá com ele em inglês. Gente, a história da minha vida, todo dia eu escuto isso. Ele não vai entender. Mentira. Mito 2. O mito da exposição. Então, qual é o mito? Quanto mais exposição de L2, mais rápido o aluno vai aprender, mais proficiente ele vai ser. Uma vez, em uma reunião de pais lá, tinha um pai de uma criança de 4º ano que me fez a seguinte pergunta: mas, Karina, por que não o CPI no 9º ano? Que vontade que eu tive de responder para aquele pai: o senhor não é nem CPI, nem português, agora, na sua idade, quanto mais no 9º ano do fundamental. Enfim, mentira. Quanto mais cedo uma criança for exposta a L2, melhor será a sua habilidade de reproduzir os sons da L2. Por isso que nossa função primordial é desenvolver consciência fonológica. A questão é que esse desenvolvimento que é cerebral, ele é biológico, certo? É biologia pura. O Piaget era biólogo, não esquece disso. Então, esse desenvolvimento encadeia o pensamento e a linguagem ao mesmo tempo. Portanto, é mentira que você tem que ensinar primeiro português, depois inglês. E segundo, é mentira que existe uma sequência lógica de ensino de inglês para ser seguida. Tudo bem? As crianças não são esponjas linguísticas. Também. Outro mito. Mentira. Bom, isso não deveria ser uma questão, certo? Porque, vamos combinar, a gente está na escola. Até o nosso respiro na escola é intencional, pessoal. Tudo é intencional. A nossa manipulação de L2 vai ser intencional o tempo todo. Por quê? Porque as crianças não são esponjas linguísticas. Não é porque elas estão ouvindo inglês no corredor e na hora do almoço que elas estão aprendendo língua. Então, sem intencionalidade, nada acontece. Todas as vivências bilíngues precisam ser cuidadosamente planejadas, executadas, avaliadas nos momentos mais simples, almoço, escovação, deslocamento, os momentos mais simples. Nós estamos na espiral, ó. Eu intenciono, planejando, eu deliver, eu aplico a atividade e eu avalio o que aconteceu. Reflito para começar o processo de novo. Sendo assim, olha que eu vou ser British Punctuality. Um mito. English as a foreign language. Cai por terra. Ele cai por terra. Porque inglês não é estrangeiro coisa nenhuma. Inglês é adicional. E tem uma definição em inglês lá bem chique, né?
view language from a heteroglossic perspective, which understands that different languages coexist in our brain and are mutually and constantly influencing one another. Tudo ao mesmo tempo agora. Impacto aqui. Sabe aquela coisa quando a gente falava no tempo IFL? Ah, interferência de português. Não pode falar interferência. Mentira. Uma língua não interfere na outra. Elas existem. Elas coabitam. Bom, sendo assim, eu ensino crianças pequenas. O que eu faço da vida? Posso falar português? Não. Meu aluno vai falar português comigo? Vai. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente pode ensinar para as crianças falarem Can I go to the toilet? Could I go to the toilet, please? Vejam os comandos e os momentos de uso, certo? Óbvio, se a criança chega segurando o xixi para você e fala xixi, xixi, please go. Mas a criança aprende o chunk. Could I go to the toilet, please? Chega uma hora que você não vai mais aceitar que eles falem português com vocês. Tudo é processo. Davi, você vai olhar para o que eu vou mostrar agora e você vai reconhecer isso de maneira bastante forte aí. Porque been there, done that, worn the t-shirt, sung to the country song. Eu nasci menina meninota na cultura inglesa. Onde era tão chique falar só inglês. Imagina que a cultura inglesa convidava os alunos de básico 1 do sábado à tarde, tadinhos, para ir assistir filme do Woody Allen e eles não punham nem a legenda em inglês para os alunos. Dá para acreditar num negócio desse? Enfim. English as a foreign language advoga que um objetivo de aula seja estruturado dessa forma ali, ó. By the end of this lesson, I would like my students to be better able, olha só, to use the present perfect. Vamos combinar? É um objetivo para o professor. Coitadinho do aluno. Por que ele tem que aprender a metalíngua para ele usar a língua? Ó, a mudança de paradigma, ó. Quando a gente trata inglês como língua adicional, o nosso objetivo de aula passa a ser: by the end of this instructional unit, learners are expected to describe memorable trips, to communicate life experience. Em outras palavras, aquele objetivo que somente descrevia o que o professor faz e normalmente total grammar-oriented goal, passa a olhar para o que o aluno faz. E dessa forma, a gente está estabelecendo objetivos de aula comportamentais. E por que comportamental aqui, e amém behaviorismo, é importante? Como a gente consegue medir que o aluno entendeu? Alguém sabe aqui me dizer? Sabe, uma vez, once upon a time, eu tinha uma diretora que uma vez, eu era meninota, não entendia nada disso, aí que eu comecei a estudar. Então, essa diretora que eu tinha, ela falou para mim assim, Catarina, porque eu era super Cambridge oriented, era a minha única forma de apoio era Cambridge. Catarina, máquina de ressonância magnética na sala de aula para ter certeza que o aluno entendeu. Sabe as palavras, Maria Helena? Sabia, com certeza. Sabe? Eu acho, esse verbo não pode mais existir na boca de ninguém. Evidência. E se a gente não planejar nossos objetivos,
olhando para o comportamento do aluno, a gente não consegue medir se ele aprendeu ou não. Eight, 17, vocês estão vendo? Falei para vocês, furor pedagógico. Mas eu acho que eu cheguei a um final dessa sessão hoje. Aqui eu tenho um sample daquele site dos jogos. Muitos dos jogos naquela homework assignment que eu dei para vocês estão demonstrados aqui. Há outros, óbvio. Tem um canal inteiro, uma playlist inteira só desse canal que chama What's English, que é fantástico. Eu vou parar de share. E vou pedir por sentimentos, impressões, perguntas, rapidinho, que a gente tem que estar cedo na escola amanhã. Hoje eu falei mais, tá, gente? Desculpa. Então foi ótimo. Perfect, Karina. Tá tudo certo. Estou com você em tudo. E muitas das coisas que você falou hoje, essa equipe está cansada de ouvir na minha voz. Portanto, né, faço suas as minhas. Então, aprende, né? Todo mundo já sabe que minha repetição total tem um mantra que é só adulto da relação, mas essa é para intervenção. A outra é, se você não sabe por que está fazendo, não faça. Né? É melhor não fazer do que fazer sem saber por que está fazendo, porque o que a gente faz é muito sério. Se a gente não tiver clareza da intenção, pode esquecer. E acho que outra coisa que você traz muito significativa e que, para mim, tem muito sentido em qualquer aprendizagem, mas na da língua, muito, né? É que se você não tem afetividade, não tem aprendizagem. E afetividade não é lambida, é sentir-se afetado, né? Não é à toa, por exemplo, que uma grande aprendizagem de inglês vem das músicas, né? As músicas te afetam e você quer saber o que está sendo dito e você vai se apropriando daquilo, ou os poemas, ou a citação do filme, né? Porque, na verdade, aquilo te afeta, de alguma forma mexe ali com o seu, né? Com o sentimento, mexe com você, e aí, ok, isso vai vir para aprender. Então, acho que isso vai ficando muito claro aí quando a gente vai dizendo que é uma convivência pacífica, né? Importante, não é pacífica, é uma convivência vulcânica o tempo todo entre as duas línguas, ou entre as três, ou entre as quatro, mas o quanto é importante isso. Então, para mim, só fantástico. Acho que tudo dito ficou bem dito. Então, bem dito, Karina. Muito obrigada. Thank you, my love. Eu sou meio drama queen, tá? Então é assim que eu dou aula para os adolescentes também. Enfim, quem quiser 1 hora e tiver a fim de vir observar minha aula, pode vir, tá sempre convidado, tá bom? E a gente se vê lá na escola. Vamos cuidar das crianças agora, pessoal? Isso mesmo. Então, Tem algum afterthought? A gente tem um grupo para isso, tá? Eu sou Sim. super rápida no WhatsApp. Sim. Beijo, thank you, pessoal. Karina. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Bye, bye. you. Bye. Bye, bye. Thank you. Bye. Bye, thank